Os inimigos que Deus permite em nossas vidas. Por que Deus permitiu que Elias fosse caçado pela rainha maligna Jezabel? Por que Deus permitiu que os 3 jovens hebreus fossem jogados em uma fornalha ardente? Por que Deus permitiu que Davi enfrentasse um guerreiro gigante como Golias? Ou por que Deus permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões? Na verdade, como cristãos, podemos ser perdoados por perguntar: por que Deus permite que tenhamos inimigos? Bem, para abordar essa pergunta, vamos dar uma olhada breve na relação entre Davi e Saul. Depois vamos analisar Neemias, Elias, Jezabel e José. O rei Davi, geralmente, qualquer rivalidade que vemos hoje em filmes, programas de TV, livros e quadrinhos, tem 2 personagens principais que se odeiam. Embora todas as histórias de rivalidade hoje empalidecem em comparação com a rivalidade entre o rei Saul e Davi, houve uma tensão brutal entre eles. No entanto, há um fator importante que torna essa rivalidade diferente entre o rei Saul e Davi. O conflito é completamente unilateral. Ao longo da história, Saul está absolutamente obcecado em matar Davi a sangue frio. Davi deseja evitar esse conflito, mas simplesmente não consegue tirar Saul de suas costas. Davi deseja estar em paz com Saul, mas não consegue obter a paz. Em 1 Samuel 18:6-9, vemos onde Saul começa a odiar Davi e se tornar seu inimigo. Davi e Saul, junto com o exército de Israel, retornam de uma grande vitória contra os filisteus, como visto no capítulo 17. Davi realiza a poderosa tarefa de derrotar Golias. Esta é uma das histórias mais icônicas e celebradas que nós cristãos valorizamos hoje. As pessoas na cidade estavam tão felizes, estavam cantando músicas. É aqui que as coisas azedam para Davi. Saul fica enfurecido de ciúmes. As mulheres da cidade saem cantando uma canção de triunfo e dizem: Saul derrubou milhares e Davi dezenas de milhares. Davi é creditado por matar 10.000, enquanto Saul apenas milhares. Na minha opinião, Saul ainda se saiu bem. Ele tem muito para se contentar. Ele é o rei. Mulheres bonitas estão cantando músicas sobre ele. E ele é acreditado por ser um guerreiro poderoso, responsável por matar milhares dos inimigos da nação de Israel. Nada mal. No entanto, o versículo 9 nos diz que a partir desse momento, Saul, Davi e os eventos seguintes consistem em capítulos e capítulos de Saul fazendo de tudo em seu poder para eliminar Davi. Vemos muitos salmos surgirem deste período. Davi está constantemente à beira da morte, tentando escapar das mãos do rei Saul. Deus pode permitir que nossos inimigos tenham a vantagem em alguns momentos, mas, em última análise, nossa vida ainda está em suas mãos. Davi ora foge e se esconde, mas o que mais ele faz? Davi, embora já secretamente ungido rei, embora esteja no seu direito de se defender, escolhe esperar em Deus. Vemos que Deus eventualmente intervém para resgatar Davi de Saul e acaba usando Davi para realizar coisas poderosas. Davi se torna um dos personagens mais importantes na Bíblia. Neemias. Há um momento pior para ter inimigos pessoais do que quando você está no meio de um projeto difícil que precisa ser concluído? Não, realmente não há. Esses tipos de batalhas tornam a realização da sua tarefa muito mais difícil. Essa era a situação em que Neemias se encontrava. Para piorar, ele tinha muitas pessoas contando com ele e buscando orientação. Neemias era um líder e tinha uma missão que era reconstruir os muros de Jerusalém. No entanto, ele tinha inimigos, tinha oposição. Seus inimigos usavam vários estratagemas em sua tentativa de perturbar o trabalho de Neemias, mas o homem de Deus permaneceu forte e, felizmente, Deus o ajudou a permanecer forte. Seus inimigos, Sambalate e Tobias, se aliaram contra Neemias enquanto ele trabalhava incansavelmente para reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam em ruínas. No entanto, Deus estava lá com ele o tempo todo. Devemos sempre lembrar que os inimigos geralmente surgem nos momentos mais vulneráveis. Mesmo assim, em nossa vulnerabilidade e fraqueza, Deus é forte. Elias, não apenas os inimigos frequentemente aparecem nos momentos de nossa vulnerabilidade e fraqueza,
mas também podem surgir após momentos de grande sucesso. Os inimigos do povo de Deus adoram nos levar do topo do sucesso para um vale de escuridão. A chave é permitir que Deus nos tire desse vale. A chave é ouvir sua voz através da dor e do sofrimento. Um exemplo disso é encontrado no livro de Reis. Acabe, talvez o rei mais ímpio que a nação de Israel teve, já era um inimigo estabelecido do profeta Elias. No entanto, a história toma um rumo único quando descobrimos que, mais perversa do que ele, é sua esposa Jezabel. Ela também não é fã do profeta de Deus, Elias. Elias é colocado na mira de Jezabel depois de realizar uma obra poderosa para Deus no capítulo 18 de Reis. Ele derrota 450 profetas de Baal. Essa história é um destaque do Antigo Testamento e realmente é um encorajamento para nossas almas quando sentimos que não podemos superar obstáculos. Deus livra Elias ao aparecer com fogo do céu, que devora o sacrifício preparado por Elias diante de todos. Ele então prossegue para matar aqueles terríveis profetas. Isso enfurece Jezabel, como vemos no capítulo seguinte, 1 Reis 19, 1-2. A Bíblia diz: Então, contou Jezabel a Acabe tudo o que Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: Que os deuses me façam isto, e ainda mais, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste à vida deles. A satisfação de um trabalho bem feito desaparece rapidamente quando Elias recebe essa mensagem. Que inimiga Jezabel deve ter sido? Ela deve ter enviado arrepios pela espinha de Elias. Os 450 profetas de Baal não conseguiram persuadi-lo a se mover nem um centímetro. Ele os zombou, riu e os derrotou com facilidade pela mão de Deus. No entanto, ela estava em outro nível. Vemos no versículo 3. Então ele teve medo e, pondo-se de pé, fugiu para salvar a vida. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou seu servo lá. Elias foge, temendo por sua vida, para o deserto, para ficar sozinho e se esconder. Mesmo nesse momento de medo e angústia, com a morte pairando à porta nas mãos de um inimigo psicótico, Elias é confortado por Deus. Um anjo é enviado para fornecer-lhe comida, água e encorajamento. Deus fala com Elias e o informa que sua missão não acabou. E para não desistir, meu amigo, por favor, nunca desista. Ainda há uma vida que vale a pena viver, e Deus o chamará para casa no tempo perfeito. Se você ainda está vivo e respirando, há esperança. Finalmente, vamos olhar para José. Esta é outra história fascinante de como Deus permite inimigos na vida do seu povo. Já vemos as tensões aumentando entre José e seus irmãos, mas onde os problemas realmente começam é em Gênesis 37, onde seus irmãos o vendem como escravo. Considerando o fato de que a primeira ideia deles era matá-lo, eu suponho que ser vendido não foi tão ruim. Embora esta história termine com Deus guiando José para se destacar no topo, sendo segundo apenas ao faraó do Egito, há poucas coisas mais deprimentes de se pensar do que sua própria família desejando prejudicá-lo. Eu sei que esta é uma triste realidade para muitas pessoas no mundo hoje. Muitas pessoas são prejudicadas até por membros de sua própria família. Às vezes, Deus permite que esses inimigos oprimam o seu povo, mesmo que eles deveriam ser os relacionamentos mais próximos que um homem ou mulher pode ter nesta vida. Eu vou sugerir a você que, mesmo nessas realidades sombrias, Deus pode usá-las para o bem. Deus estava com José a cada passo do caminho, e Deus está conosco a cada passo também. Deus foi capaz de usar a situação terrível em que José estava e realizar coisas incríveis para o seu povo através de José. Deus permitiu a curta vitória que os inimigos de José tiveram sobre ele para moldar o curso das crianças de Israel por muitos anos vindouros. Talvez existam inimigos que você pessoalmente enfrentou, que podem até ter sido da sua própria família. Talvez Deus use esses eventos para ajudar outros no futuro. Eu nunca diminuiria ou aprovaria algo maligno que uma pessoa tenha passado, mesmo vindo de sua própria família.
mas eu quero fornecer esperança de que Deus está presente em tudo e pode usá-lo para o bem. Já enfrentou uma situação maior do que você? Algo completamente fora de seu controle? Quero dizer, uma situação tão grande que você simplesmente não conseguia ver além dela. Um problema tão teimoso que simplesmente não desaparecia. E nessa situação, dia após dia, parece como se o diabo estivesse constantemente lembrando você de quão impossível é ou de como você nunca superará o que está enfrentando. Mas veja, isso é um esquema do inimigo. O diabo está trabalhando para nos distrair. O inimigo deseja que você magnifique o problema e diminua Deus. Ele quer que você medite na dificuldade em vez da palavra de Deus. E ele faz isso para chamar nossa atenção, mudar seu foco e fazer com que você se concentre no tamanho do problema, para que você esqueça o tamanho do seu Deus. No entanto, uma das melhores maneiras de ignorar a voz do diabo e permanecer focado no Senhor é olhar para trás e ver o que ele já fez. Precisamos olhar para todas as nossas vitórias no passado e lembrar a nós mesmos que não importa que gigante surja diante de nós, nosso Senhor já o derrotou. Quando Davi se preparava para enfrentar Golias, ele disse: "O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu." Então agora, quero encorajá-lo e dizer que você é mais que vencedor em Jesus. Quero que saiba que maior é aquele que está em você do que aquele que está atacando você agora. A Bíblia, em 1 João 5,4 diz: "Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Qual é o nome do inimigo com o qual você está lidando? É a depressão? É algum tipo de vício? Para alguns, o inimigo que enfrentam se chama luxúria. Para outros, o inimigo é a ansiedade. Você não foi derrotado pela situação, mas também não está caminhando na vitória. Seja o que for que você esteja enfrentando, quero lembrá-lo de que você é um vencedor em Jesus Cristo. Rejeite-o em nome de Jesus. Um inimigo não é apenas alguém que se opõe a você. Também pode ser um pecado com o qual você está lutando. Pode ser algo dentro de você que você precisa que Deus cuide, como inveja, amargura ou orgulho. E deixe-me dizer uma coisa: onde Deus está trabalhando, o diabo também estará trabalhando, mas ele está trabalhando em oposição ao Senhor. Ele estará trabalhando para tentar perturbar ou desencorajar qualquer movimento de Deus entre o seu povo. Veja, quando nos propomos a cumprir a visão de Deus para nossas vidas e todos os planos externos do inimigo falharam, todos os ataques externos foram bloqueados, o que você acha que acontece quando todos os planos externos do diabo falharam? Ele ataca de dentro. Agora não há distinção entre pecados grandes e pequenos. Todo pecado é pecado aos olhos de Deus. Mas adivinhe o quê? Mesmo o que você considera ser um pecado pequeno, esses pequenos pecados podem levar você a cometer o que você considera ser o pecado grande. Esse tipo de pensamento faz com que você ultrapasse uma linha e depois outra, até se tornar alguém que você nunca pretendia ser. Se orgulhar de si mesmo por conseguir uma promoção ou se orgulhar de suas habilidades pode abrir a porta para o espírito do orgulho se infiltrar. Em vez de dizer, "Graças a Deus pela minha promoção", ou "Eu fiz isso pela graça de Deus", o diabo tentará plantar uma semente dentro de você quando não puder afetá-lo fisicamente. É disso que estou falando quando digo, nomeie seu inimigo. Dê uma boa e honesta olhada em si mesmo. O que o diabo está tentando usar para distraí-lo de ser um cristão eficaz? O que ele está usando para desencorajar você? Pensamentos duvidosos, pensamentos de insegurança ou inadequação. Nomeie seu inimigo e repreenda-o. E todos nós temos um. Ninguém é tão santo, tão salvo, que não tenha questões internas e privadas com as quais está lidando. A Bíblia diz que aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Esse versículo é sobre identificar esse pecado interior, esse desejo ímpio, essa paixão insalubre, e depois dizer não a isso. Chegue ao ponto em que você diz,
Meu amor por Deus é maior do que meu amor por qualquer outra coisa. É assim que você crucifica sua carne. Portanto, se seu inimigo for amargura, ela tem que ir embora. Se for falta de perdão, isso tem que ir embora. Se for baixa autoestima, não aceite mais isso. Eu o encorajo a fazer 3 coisas se quiser vencer o inimigo. Em primeiro lugar, tire os olhos do problema e concentre seus olhos nas promessas de Deus. Magnifique Deus em vez de seus problemas. Em segundo lugar, mude suas palavras de falar sobre derrota e comece a falar. Fale a palavra de Deus sobre sua situação. Comece a falar as promessas de Deus sobre sua situação. E, finalmente, invoque o poder que o nome de Jesus Cristo oferece. Nossa parte é ter fé de que Deus quer dizer o que diz e diz o que quer. Se Ele diz que todas as coisas cooperarão para o meu bem, então minha parte não é perguntar como, mas é simplesmente confiar que Deus honra sua palavra. Se a palavra de Deus me diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas, então minha parte é manter a fé em sua promessa. Com os olhos da fé, você pode ver a mão de Deus, a bondade de Deus em cada situação, independentemente de quão dolorosa seja. Através da fé, você pode começar a considerar se foi colocado nesse conjunto de circunstâncias por uma razão ou propósito específico, como desbloquear um desejo mais forte de oração em sua vida, despertar uma fome por retidão e santidade como nunca antes em sua vida, ou talvez o propósito desse teste seja expor os dons e o chamado que estão adormecidos dentro de você. Muitas vezes, porque estamos focados no negativo, não vemos o positivo nessa situação e não vemos o que Deus está tentando fazer. Pode ser que a razão dessa dificuldade seja que Deus queira se revelar a você como realmente é. Talvez este seja um teste onde Deus quer se demonstrar como Jeová Jiré, seu provedor, ou talvez Ele queira demonstrar sua força e bondade para você. Qualquer que seja o propósito deste teste em que você está, eu o encorajo a fazer a sua parte. Sua parte é manter a fé e olhar para Jesus.